Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao VZcast, nosso podcast semanal aqui do CRMVMG, onde a gente traz coisas legais da medicina veterinária, da zootecnia, assuntos que estão relacionados aí bem-estar, saúde mental, negócios, agronegócio, o que tiver de legal da medicina veterinária, da zootecnia, a gente traz aqui para a gente conversar semanalmente. E hoje, pessoal, a gente vai conversar com um colega que eu sou fã, né? Primeiro, ele me deixa achando que eu tô velho, né? Pô, foi meu aluno, eu tô ficando velho demais. Quando eu vejo essa moçada assim, meu aluno de chegar onde é que tá chegando, eu vou ficando meio deprimido. Mas passa rápido, cara. Ó, vou ler aqui rapidinho o mini currículo dele. Mini mais ou menos, tá? Então, olha, hoje a gente vai conversar com o Vitoriano Dornas, médico veterinário, formado lá na PUC em 2011. Ele é CEO, um dos fundadores da Cara Preta, né? Que vocês conhecem, aquela marca bacana de carne, de Angus. É uma empresa que saiu do primeiro faturamento de 75 milhões para um faturamento de 500 milhões em pouco mais de 3 anos, atingindo uma abrangência comercial em 25 estados e 13 países. E o mais bacana, né, que é o que nós vamos bater muito papo hoje, o legal desse movimento da Cara Preta é justamente a sustentabilidade. Então a gente vai conversar muito sobre sustentabilidade e por isso você esteve lá na COP26 para falar sobre sustentabilidade lá na Escócia. Também é sócio do Grupo Reagro, né, uma das maiores empresas de consultoria, a maior empresa de consultoria do agronegócio, focado principalmente em gestão. Que mais? Tem mais coisa aqui. Vamos lá, vou cortar um pedacinho aqui para a parte que está de novidade. Vice-presidente do Instituto Food Service Brasil, conselheiro independente da Cogran e fora todas as outras formações que eu vou querer que você conte um pouquinho para a gente. Cara, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Eu sei que você está nessa correria e arrumar um tempinho para estar com a gente é muito bom, cara. Valeu demais, Brunão. Prazer enorme estar com você aqui, uma pessoa que eu gosto demais, meu professor, né? Então, é eterno professor. E poder falar para a turma assim, do que move a gente, tudo que de fato me ajudou a construir a carreira, que está só no início ainda, que eu sou novo, como o Brunão falou, e ainda tem muita coisa para vir. Cara, e olha que legal, pessoal. Conheci o Vitoriano, eu lembro muito bem lá na PUC, né? Naquelas aulas de sexta-feira de manhã, você é chefe do DA lá, né? Comandando aquele DA da PUC, festa DA e aquele troço todo. E me conta um pouquinho, depois que você formou, cara, assim, para você chegar aonde que você está e aonde você quer conseguir, onde você está planejando, fala como é que foi sua trajetória aí, desde que você formou e como é que... Você já me contou, cara, mas é bacana você contar para todo mundo. Show de bola, Brunão. Bom, eu gosto sempre de falar um pouquinho da minha vida pessoal mesmo, para abrir um pouco para vocês. Eu venho de uma família de classe média, então nunca fui de uma família rica, né, que tinha fazenda, que já era desse meio rural. Alguns dos meus familiares tinham fazenda, né, mas não familiares próximos, que trouxe o meu primeiro contato ali com fazenda, com essas coisas. E eu gostei demais do negócio pecuária de corte. Então, um dos primos meus lá de Itaúna criam gado de corte há muitos anos. Gostei muito. Quem que dava pecuária de corte lá na PUC? Pecuário de corte era o Diego Palucci, que é meu sócio hoje do Reagro, né? Então foi meu professor também em gado de corte, que é uma das pessoas responsáveis por me levar para o Reagro. Legal, mas conta aí, vai contando, cara. E aí, cara, assim, apaixonei com pecuária de corte já desde pequeno e fui fazer primeiro curso técnico em agropecuária na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. Então ali eu tive meu primeiro contato realmente com a parte técnica, conhecendo um pouquinho do negócio pecuária de corte, na parte prática mesmo, e vi ali que eu queria fazer veterinária, que aquilo ali era o caminho que eu queria seguir. Já na veterinária, aprofundando mais no conhecimento técnico, e sempre gostei muito de temas como liderança, eu tive a oportunidade já de liderar o DA, como você falou, que ali, querendo ou não, você começa a exercer um pouco da liderança, de como é que funciona uma empresa, como é que funciona o negócio. Sempre gostei do mercado financeiro, então eu tinha interesse nas empresas de capital aberto, de ler balanço, de ver um pouquinho, entender um pouquinho daquilo ali. E a partir desse interesse eu comecei a ver um gap muito grande do nosso agronegócio, que a gente estava ali às vezes focado muito na parte técnica, mas de fato a gente olhava pouco a remuneração, o resultado do negócio. E aí isso despertou em mim uma vontade de entender um pouco mais sobre gestão ali, dentro do agronegócio.
Foi aí quando eu conheci o Diego, né? O Diego estava comandando na época o grupo de estudos lá o GEAN, aplicados ao agronegócio. E no GEAN a gente discutia muito esses temas de gestão no negócio. E aí surgiu a oportunidade de tentar uma vaga como estagiário lá do Reagro. Então eu fui tentar o estágio lá no Reagro com o Diego, né? Consegui passar, foi bem interessante. E quando eu comecei o estágio ali, eu comecei de fato a entrar dentro das fazendas com uma visão maior de gestão. Gestor, né? De gestor. E fui apaixonando com esse negócio, cara. E aí, beleza. Nesse meio tempo eu formei em veterinária. Ali foi um primeiro grande divisor de águas na minha vida, porque eu tive uma opção ali. Ir para o Reagro para trainee. Na época, a bolsa trainee era R$ 1.200. E eu tive uma oportunidade de ir para a área comercial de uma multinacional para ganhar R$ 6.000. Eu lembro que você me contou isso e pô, acabou de formar, Acabei né? de formar, cara. Falei, e aí? Pô, 6.000 e 1.200. E eu tinha passado na pós-graduação lá na Exalc, na USP, em Piracicaba. E custava mais ou menos para ir para essa pós-graduação uns R$ 800. Mas após de quê lá? De gestão? De especialização em produção de ruminantes. Então eu queria conciliar aquele conhecimento, consolidar mais conhecimento em ruminantes, em produção de pecuária de corte. E aí eu tava com aquela dicotomia, porra, 800 para pós, 1.200, a conta não vai fechar muito, o que eu vou fazer, né? E aí eu decidi, assim, ter pensamento, que acho que é um primeiro grande toque que eu posso dar aí, que eu sempre tive e me ajudou muito, pensamento de longo prazo. Se eu olhasse o curto prazo, era uma decisão óbvia, 6 por 1.200, vou para o 6. Só que se eu olhasse no longo prazo, eu não sabia trabalhar, eu tinha acabado de formar. Eu precisava ampliar meus conhecimentos, precisava entender mais das coisas. Então, o MBA barato que eu teria era ser um trainee naquele momento do Reagro. E olha que legal. Saiu a demografia da veterinária, que saiu no final do ano passado. E o que o professor Felipe Volk mostrou lá, cara? Que até os 30 anos, pelo menos 4 a 5 anos depois de formado, os colegas não conseguem sua independência financeira. Então é exatamente isso aí que você falou. Você tem que. E aí eu falo muito para a turma, então, olha, você prepara, formou 4 a 5 anos de ralação, dependendo. Plantar, né? Plantar. E dependendo de outras pessoas, e 60% dos colegas têm pós-graduação já hoje, cara. Mas vai contando, que eu tô te interrompendo, que é isso. Eu concordo demais, que é o lance do pensamento de longo prazo, né? A gente, sem dúvida, a universidade ela tem um papel importantíssimo de dar um embasamento teórico, mas qual que é o grande lance da vida? Pegar a teoria e implantar na prática. E aí, quando você começa a conviver com a prática, você vai puxar aquele conhecimento teórico, mas você aprende como consolidar aquilo ali. E esse é o grande lance. Então, você tem que passar um tempo implementando as ferramentas, o conhecimento que você tem e buscando mais sempre, que é o que a gente não pode parar para poder fazer isso acontecer. E aí resolvi ser o trainee do Reagro na época, e foi uma época muito bacana, passei uma dificuldade muito grande. Então, como eu falei, minha família de classe média, então não tinha muita grana. Saí de casa aos 14 para fazer o curso técnico, depois fiz a PUC, morei em República, então desde 14 anos eu saí de casa. E ali, naquele momento, eu já não queria voltar mais, então eu fiquei naquela dicotomia ali, o que eu ia fazer, cara. Então... Mas tinha um quartinho lá no Reagro, né? Eu me virei ali, cara, e assim, sobrava R$ 400. Então teve momentos, cara, que às vezes o pessoal do Reagro, os consultores, vamos almoçar num lugar legal, eu não tinha dinheiro para ir. E aí eu falo assim, cara, já almocei. Mas por quê? Porque eu não tinha grana. Mas aquilo ali me motivava. Eu falava, cara, eu vou chegar lá. Eu tô no caminho. Se tá difícil, eu sei que a recompensa vai ser boa. E aí fui trabalhando. Surgiu uma oportunidade junto com o Diego e com o Clóvis, cara, que eu falo que foi um cargo importantíssimo para mim, que era o carregador de pastinha. Que era o carregador de pastinha. A gente tinha pós-graduação lá no Reagro, temos as pós-graduações. O Diego coordenava na época. E aí eu falei com ele, com o Clóvis, numa viagem, falei, cara... eu quero ir para pós-graduação de graça, cara. Eu trabalho de graça. Então, ali no trainee, eu dava consultoria de segunda a sexta, junto com a turma. E sábado e domingo, cara, queria ir para as pós-graduações. Para quê? Para carregar a pastinha do professor, mas ficar dentro da sala e aprender o conteúdo que ele estava passando ali dentro. E aí, depois de um ano, eu consegui ser esse carregador de pastinha. E nessa você fez quantas pós-graduações? Cara, aí foram 6 pós-graduações diretas, cara. Carregando pastinha. Carregando pastinha. E aí chegou um momento ali que o Diego começou a me remunerar, porque aí foi melhor ainda, né? Começou a me remunerar pra carregar a pastinha. E o Clóvis também. E aí o Diego falou, cara, o Diego Clóvis, cara, hoje é o cara dos caras que mais entende dessa pós-graduação aqui, porque
Você fez várias, então você quer coordenar? E aí surgiu uma oportunidade de eu me tornar coordenador de pós-graduação e começar também a dar aula, que foi melhorando minha remuneração ali. E nisso eu fui avançando na minha carreira. E dentro desse avanço da minha carreira, uma das coisas que foi muito marcante é um tripé que eu carrego até hoje comigo, que é um tripé que o professor Vicente Falcone, o Reagro, vem da metodologia de gestão do INDG, do professor Vicente Falcone. Lá em cima tá cheio de livro dele lá. Só falta ler, mas tem uns 3 ou 4 ali. Assim. E eu sou fã, assim, incondicional, cara. E ele tem um tripé que é muito simples. Liderança, conhecimento técnico e ferramenta de gestão. Então, a minha vida eu sempre foquei muito nesse tripé. Então, eu precisava entender qual que era o diferencial de eu ser médico veterinário, qual que é o diferencial de eu ser médico veterinário na gestão? Conhecimento técnico. Aonde que eu vou fazer diferença em falar de gestão com um engenheiro, por exemplo? Na hora que a gente for entrar na parte técnica e eu souber como que aquilo ali retorna em resultado. Porque ele vai saber as ferramentas, mas ele não vai saber como aprofundar. Então eu fui muito focado em realmente aprender, consolidar conhecimento, buscar muito conhecimento de gestão para juntar essas duas pontas e com a liderança conseguir implementar, fazer boas implementações. Turiano, sabe um negócio interessante? A gente está discutindo muito o negócio de saúde mental na veterinária. E a gente, né, em várias conversas, um ponto que a gente levantou que é crítico, onde que a saúde mental começa a cair é justamente na falta de planejamento. Então, assim, quando a gente estuda, a gente tem que ter conhecimento técnico muito bom, mas não consegue linkar muitas vezes com as outras partes, né? E é isso que você está fazendo, isso aí. E é um negócio importante, né? Porque a gente vê que a parte financeira, a gente está lançando agora parceria pesada com o Sebrae para tentar minimizar isso um pouco, mas a gente tem que buscar mais essa parte de gestão. É um ponto chave, assim, para a saúde mental dos colegas. Assim. Sem dúvida. Acho que, assim, a gestão, o planejamento, cara, ele é algo, a visão, o planejamento linkado ao planejamento de longo prazo, que é o que eu brinco muito com o meu time lá, a gente sempre separa. Cara, ações de curto, médio e longo prazo. Então, a gente ter o pensamento de longo prazo, a gente tá a vida é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros. Então, você não vai correr uma maratona treinando um mês. Você vai ter que se preparar e o planejamento é essa preparação, que eu acho que muitas das vezes a ansiedade que a gente tem de carreira, de problema, ela pode levar a gente a vários problemas, de fato, mentais. E também para frente, cara, a gente depara com a situação contrária. Pô, me preparei pra caramba, assumi o desafio. No desafio ali, aquilo ali pode te ocasionar alguns gatilhos de saúde mental. Então eu tenho buscado muito equilíbrio no esporte. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, cara. A corrida é um negócio hoje para mim que é terapêutico, porque hoje a corrida ela é a minha válvula de descompressão. Porque tocar, assim, a gente vê a cara preta, pô, muito legal, o negócio crescendo pra caramba. A velocidade que você falou do crescimento, 75 para 500 milhões, é a velocidade do problema, é a responsabilização do problema, ela é totalmente proporcional e às vezes até mais desproporcional. Até mais, né? E aí, esse equilíbrio que a gente tem que ter, ele, de fato, eu acho que garante com que a gente tenha uma saúde mental positiva. Não, e isso também, né, que você falou, que é muito importante, assim, a gente ter essa preparação técnica, mas a gente não tem essa visão de como transformar aquilo em dinheiro. Monetizar, né, o negócio. Monetizar, porque, pô, a gente fica falando de valorização profissional, né? E aí, pô, o cara trabalha pra caramba, sabe muito, mas não consegue nem vender, assim, mas a gente precisa virar essa chave. Esse é um ponto que tem que trabalhar muito, né? Isso é legal, cara. Isso é um aprendizado. Você falou de vender, né? Isso é um aprendizado que eu tive na minha carreira com o Fábio, que é irmão do Clóvis, sócio lá do Reagro, nosso sócio fundador. E o Fábio, na consultoria, ele me ensinou um negócio. Lá no início, eu tava putas entregas, resultados muito bons. Eu vendia mal o resultado pro meu cliente. Então, assim, na hora de entregar um relatório, na hora de monetizar, de gastar tempo na venda do que a gente entregou, a gente era ruim. E aí ele me falou isso uma vez, falou, Vitoriano, nós temos que vender os bons resultados que a gente entrega. Então isso foi uma virada de chave também na minha vida, que a partir dali eu sabia o que eu estava fazendo diferença, eu começava sempre a monetizar e a mostrar o que eram as lacunas e todos os trabalhos que a gente fez. Porque muitas das vezes o negócio é tão rápido, tão dinâmico, você ia conquistando steps ali, ganhos. Só que como já era novo desafio, você não mostrava isso. E às vezes o cliente estava assim, pô, mas e aí?
que é esse trabalho? Ele esquecia de todos os ganhos que tinham. Então, isso que você falou é importantíssimo, que o profissional saber ter uma metodologia de mostrar assim, cara, o que eu estou entregando, quais são os meus entregáveis. E o lugar, aí eu já aprendi, depois mais velho, em algumas reuniões de conselho com os acionistas nossos lá, que o lugar mais sensível do homem é o bolso. Então, na hora que dói no bolso, isso faz sentido. Esse ponto é importante. Mas aí, a gente está falando, e depois do Reagro, como é que foi essa transição do Reagro? Como é que veio a cara preta? Cara? Como é que veio isso aí, cara? E aí no Reagro eu fui crescendo, né? Depois virei professor, virei coordenador de pós, continuei nas consultorias. Na consultoria, depois de um tempo, eu comecei a acumular bons resultados na consultoria, e aí veio o convite primeiro a me tornar sócio do Reagro. Então, o Clóvis, Fábio, Diego, a turma me convidou para comprar uma cota do Reagro e tornar sócio do grupo. E foi um momento muito feliz da minha carreira, porque é uma empresa que eu gosto, que eu admiro demais, tem grande parte da minha formação também. E o pessoal lá é bacana, né? Tá todo mundo lá. Cara, ainda, é uma né? família, todo mundo, cara. É uma família, cara. A Thalita tá ajudando a gente aqui na parte de educação. O Hernando, de vez em quando, eu converso com ele. O Clóvis dando a sumida, né? O Bruce, enquanto que ele só lá em Balsas. O Bruce, eu não sabia ele hoje, até por coincidência, cara. A turma tá toda lá, cara. O Neto, né? Cara, e esse é o legal, assim, o Reagro, ele é tão uma família que o turnover, ele é muito baixo, né, cara? E aí, o que a gente fez, né? Aceitei, obviamente, a sociedade, e ao me tornar sócio, a gente começou a atender alguns projetos maiores. E aí veio o projeto do Grupo ARG, que é o grupo que vem da construção civil, foi a 8ª maior empreiteira do Brasil, trabalha no setor de óleo e gás, tem plataforma de petróleo, tem real estate nos Estados Unidos. Então, um grupo muito robusto, que tinha fazendas já há mais de 100 anos, que está no grupo, e outra 45 anos. E as fazendas ficam lá em... Ficam todas no norte de Minas Gerais. Legal. E aí, qual que era o ponto deles pro Reagro, quando eles procuraram o Reagro? Falaram, a gente tem fazenda, mas nós temos uma decisão para tomar aqui. Ou nós vamos fazer isso virar negócio, ou nós vamos vender as fazendas. Porque hoje a gente só tem que botar capital no negócio e não tem retorno. E são áreas grandes, é um capital imobilizado muito alto. Então, assim, um grupo muito já focado em virar a chave. Então, a gente foi para dentro do negócio, começou com um diagnóstico realmente lá em 2015. Então, a gente levantou todos os dados técnicos, levantou os dados econômicos. Então, entendemos ali numa estrutura demonstrativa de resultado, o que eram os resultados econômicos que a operação atual que eles tinham estava E dava dinheiro quando vocês entraram? Não dava dinheiro, então assim, era um negócio que era negativo, pecuária tradicional, baixa produtividade, tinha sofrido muito com a seca, então tá na região do norte de Minas, tinha passado por 3 anos de seca intensa, gado a pasto, tinha caído produtividade, e aí ciclo da pobreza, cai produtividade, você não gera caixa, você vai tentando reduzir despesa, reduz no lugar errado, vai diminuindo a produtividade. Então a gente deparou com esse cenário. E aí o que a gente fez? A gente montou primeiro, através desse cenário, um diagnóstico para poder montar ali uma proposta de um novo modelo de negócio. E aí, o que contemplava esse novo modelo de negócio? Um modelo de negócio que, primeiro, ajustasse todos os gaps técnicos. Então, falar de ajustar a estação de monta, falar de ajustar acasalamento, ajustar a nutrição, todos os gaps que ia fazer o quê? Aumentar a produtividade, consequentemente, reduzir o CPV, que é o custo do produto vendido na estrutura de DRE, para poder aumentar a margem de contribuição. Ainda assim, se a gente fizesse a conta do capital imobilizado que tinha e o quanto eles já tinham investido nas fazendas, aquele retorno não era satisfatório para o grupo econômico. E é uma conta muito importante hoje no agronegócio, que eu sempre gosto de falar dela, que as grandes empresas de agronegócio, seja de agricultura ou pecuária, quando elas têm terra própria, elas têm um capital imobilizado muito alto. E aí é uma conta muito simples. Hoje, então, é mais fácil a gente fazer essa conta. Com juros de 12% a 13% ao ano, quantos milhões que você tem ali imobilizado, se você colocar num CDB, em qualquer aplicação simples... Antigamente era poupança, né? Poupança. Pessoas Sérgio falava, exatamente, né? Põe na poupança e vê se rende mais. Exato. Né? Quanto que aquilo ali vai render. Então, assim, e grupos investidores, eles fazem muito essa conta. Então, a gente precisava ir mais. E o que era o ir mais? Agregar valor.
Então a gente fez um spread, fez um cálculo, na época eu e o Gustavo, do Reagro, a gente estava fazendo na apresentação quanto que a gente precisava agregar de valor a mais na arroba, naquela época, para poder conseguir ter uma rentabilidade E aí, legal. como é que você pensa, né? Lá no Norte de Minas devia ser Nelore, né? Gado branco e tudo. Como é que você agrega valor no mais uma fazenda dessa, né? E aí esse foi o ponto. Aí nós levamos para o É. conselho, para reunião de conselho. Ó, tá aqui o diagnóstico, vamos mudar o sistema, vamos reduzir o CPV para tanto, vamos aumentar a produtividade para tanto e precisamos agregar valor em tanto. Aí o cara falou: bom demais, gostei demais, mas como é que você vai agregar valor? E aí? Vou comprar o projeto. Então a gente estava em fase de diagnóstico. Falou: bom, agora veio o segundo Agora você vai ter que problema. vender seu produto, né? Agora eu vou Agora vender, o né? segundo problema. Então, beleza, vamos cair para dentro e estudar quais são as possibilidades que nós temos de agregação de valor. E aí a gente fez um estudo inicial, entendendo todos os frigoríficos, pegando os gigantes lá, JBS, Marfrig, Minerva, vendo quais que eram as bonificações que eles tinham de pagamento de arroba, para falar assim, cara, esse cara vende para uma marca, ele tem R$ 10 a mais por arroba se eu produzir o gado XYZ aqui. Então a gente revisou tudo, e a gente viu que a agregação que a gente precisava, frente ao que o mercado frigorífico estava mostrando, não chegaria no que a gente precisava. E aí a gente falou: cara, então nós vamos precisar aprofundar mais. E aí a gente decidiu contratar uma pesquisa de mercado. Então eu trouxe algumas pessoas de indústria e levei aquilo ali. Falei: cara, eu quero pesquisar o mercado de carne de qualidade. Levamos aquilo ali para eles. Eles pesquisaram, a gente caiu para dentro dos canais de venda que existem. Então, quando a gente pensa na cadeia de valor da carne, o que a gente tem? As fazendas produtoras, tem as indústrias, tem os canais de venda que são supermercados, restaurantes, o exportador, o distribuidor e o consumidor final. Então a Uhum. gente veio na cadeia de valor entender esses canais de venda. E aí a gente queria entender ali quais eram os gaps, aonde que estavam os problemas que eles tinham nas operações deles. Que é o que eu brinco, esses caras não compram para ganhar, para comer, compram para ganhar dinheiro. É. Tá, onde que está o problema dele? E aí nós entendemos que o problema deles, todos 100% falaram pra gente: qualidade, regularidade, padronização e nível de serviço. Todos 100%. Então o que a gente falou? Cara, se tem problema em toda a cadeia, em todos os canais de venda, isso é estrutural. Mas assim, né, você já me contou, mas explica o pessoal esses 4 pontos, só para detalhar mais um pouquinho, porque às vezes o pessoal não sabe o que é a qualidade, o padrão, o atendimento Bom aí. demais. E aí, assim, esse foi o ponto. Cara, vamos aprofundar nisso. Por É. que não tem qualidade? Por que não tem regularidade? Por que não tem padronização? E não tendo isso aqui, impacta no nível de serviço de entrega para o cara. Qualidade, o que a gente avaliou? Quando a gente fala de qualidade de carne, a gente quis olhar os países famosos produtores de carne de qualidade, Estados Unidos e Austrália. E aí, Uhum. Estados Unidos, o que a gente vê de maneira muito clara? Quando o fazendeiro abate o gado dele, o SDA, que é o Ministério da Agricultura americano, ele faz uma primeira tipificação de carne. Então ele corta entre a 12ª e a 13ª costela do animal, expõe a área de olho de lombo do ribeye, do ancho, e vê lá quanto que tem de marmoreio, quanto tem de gordura subcutânea, correlaciona com a idade do animal, faz uma conta que chama Wild Grade, para ele prever quanto que é o rendimento que ele vai ter de desossa ali, e aí ele classifica em Prime, Choice, Select, Standard, essa carcaça, e remunera o produtor com essa classificação, que quem controla é o SDA, não é o Não JBS, é não é a o, Tyson, não é ninguém. não é o comprador, Não né? é o comprador. Então é um negócio que já é uma tipificação oficial do país. E a gente falou: opa, pera lá, ué. Aqui no Brasil, como é que é feito? Abati meu gado, pesei, peso de carcaça, remunera o produtor. E Uhum. aí a gente começou então a entrar para dentro disso. Quando a gente entrou para dentro, aí é um negócio que eu brinco muito, que são as fases da carne de qualidade do Brasil. A gente teve a fase que carne de qualidade, carne era 4 cortes: carne É. para bife, carne para churrasco, carne moída e carne para panela. A gente conhecia isso. Isso, é. Depois virou país, Argentina e Uruguai. Aham. E por último tinha virado raça, carne de qualidade é Angus. E aí a gente falou: cara, não é isso que é qualidade de carne. Qualidade de carne é maciez, sabor, suculência, coloração. Isso é qualidade de carne. Cara, você vai falando, eu vou pensando na carne aqui e vou enchendo a boca d'água. É. Bicho, e aí a gente olhando isso, cara, o que a gente fez? Falou assim: ó, vamos mapear a genética que tá no Brasil. A gente trouxe então para o jogo a Alta Genetics, que é o parceiro nosso de genética, e Uhum. fomos levantar assim, fazer um mapeamento da genética que estava no Brasil. E a gente viu que a genética que estava no Brasil, ela era focada em quê? Ganho de peso, conversão alimentar e peso de carcaça.
Por quê? Tá certo, na cadeia de valor do fazendeiro, Só do produtor pagam isso, rural, né? remunera isso. Então, o que aumenta a minha rentabilidade é isso. E a gente viu que mesmo no Angus, vários rebanhos negativos que estavam aqui para marmoreio, porque o marmoreio é uma característica antagônica. Então, a gente fez uma parceria com eles, fomos buscar nos Estados Unidos genéticas focadas, outliers em qualidade de carne, em marmoreio ali, em precocidade, para ter maciez na carne, para poder resolver esse primeiro tema da De qualidade. qualidade. E aí, Massa. beleza, entendemos então que qualidade a gente conseguiria fazer com essa primeira etapa genética. Além disso, o que, que a gente queria? Construir um modelo nutricional que otimizasse essa qualidade. E aí a gente caiu muito dentro do Meat Science mesmo, de fato. Buscamos bons profissionais. Trouxemos o Dr. Chris Calkins, que é chefe do Meat Science da Universidade do Nebraska, para poder discutir com ele ciência da carne. E a gente viu N coisas de nutrigenômica ali. E na época que estava começando era a questão da programação fetal. O que era isso? Eu tenho uma genética que tem potencial para marmoreio, só que já na gestação da vaca, eu tenho eventos embriológicos que ocorrem ali que vão alterar a qualidade da carne. E aí o que a gente faz? A gente separa hoje a vaca em 3/3 de gestação. No terço médio de gestação, ela tem a hiperplasia de células musculares, ou seja, é o crescimento do número de células musculares, e no terço final, a hiperplasia de células de adipócitos. É onde está formando o adipócito que vai ser o marmoreio da carne. Então a gente aumenta o nível de energia naquele momento ali para poder alterar a qualidade da carne no futuro. E de 0 a 250 dias depois do nascimento desse bezerro, ele tem um evento ainda que chama Marble Window, que é a janela de marmoreio dele. Que quando a gente trata esse animal com creep feeding, aumentando o nível de amido na dieta, você tem um pico de glicose, que esse pico de glicose vai fazer com que esse adipócito cresça. Então você tem uma genética, primeiro, que é propensa a adipócito a marmoreio, forma esses adipócitos na gestação da vaca e depois cresce esse adipócito já na vida inicial. Que a gente entendia antigamente que o marmoreio era formado lá no final do abate. E não era, cara. É lá no início. Então a gente Tá precisava. falando isso, cara, eu tô descobrindo por que eu tô nesse score corporal. Acho que minha mãe, nos primeiros 150 dias, muita. Como fala? Deu bastante. Vai sendo mais mingau de maisena. Bastante milho aí. Cara, e aí a gente entendeu, então, que com esse protocolo, discutindo, sempre usando muito ciência, lembrando lá do tripé, né? Isso é fantástico. Conhecimento técnico. Então, sempre usando muita ciência de o que realmente tinha disponível para a gente aplicar nesse processo de carne de qualidade. Então, esse primeiro tripé, a gente viu que, primeiro gap, a gente viu que conseguiria trabalhar. E aí queria entender esse cara, por que não tem regularidade, então? O que esses caras estão fazendo? Porque a gente está falando de JBS, de Marfrig. JBS fatura 380 bilhões, é maior que a Vale, só perde para a Petrobras hoje em faturamento. Marfrig fatura 130 bi. Nós somos um grão de areia. Cara, preto, falou, cara, por que esses caras estão deixando passar isso aí? São um grão de areia hoje, né? Porque vocês estão mirando num bi, pelo menos, né? E aí, cara, a gente falou assim, pô, vamos entender de novo também essa questão da regularidade. E aí, bem simples. Nós abatemos em torno aí de 40 milhões de cabeças por ano. Desses 40 milhões de cabeças que a gente abate, 15% vem do confinamento. E o confinamento ele ocorre no segundo semestre, na época seca. Isso Brasil, né? Brasil. Brasil. Então a gente viu ali, na época seca, você tem a maior parte dos seus abates vindo de confinamento, e na época das águas, animais abatidos a pasto, com algum nível de suplementação, ou até sem suplementação. E aí o que ocorre isso? O frigorífico que está originando, que está comprando a carne, ele vai ter duas carcaças completamente diferentes. A carcaça do primeiro semestre, ela vai ter um nível de acabamento de gordura e marmoreio, já do segundo semestre, completamente diferente. Então, quando ele origina e ele tem as marcas dele ali para ele colocar, embalar o produto dele, ele vai ter problemas de variação. E muitas vezes, se ele tem um padrão de carne que ele quer colocar num padrão de uma marca melhor, ele começa a ter ruptura, porque ele não consegue originar matéria-prima para poder cumprir os contratos dele com os canais de venda que ele tem. E aquilo ali gera um problema na cadeia. Então, o que a gente pensou? Cara, vamos pegar as nossas vacas com essa genética e com esse protocolo nutricional e vamos fazer uma engenharia muito parecida com o gado de leite. Vamos reproduzir esse rebanho um ano inteiro. O ano inteiro, sem estação de monta. Sem estação de monta. Vamos esquecer o conceito de estação de monta e vamos focar aqui em entregar a mesma matéria-prima de janeiro a dezembro para a nossa indústria, para poder conseguir entregar qualidade
com regularidade. Como é que você tem isso o ano inteiro lá no norte de Minas? E a comida para esse tanto de bicho? E esse é o ponto. Aí a gente teve que desenhar, modelar um sistema de produção, onde a gente é autossuficiente hoje na produção de silagem, de volumoso, e também já agora, a partir desse ano, em produção de grãos. Então a gente está em cima de um dos maiores aquíferos do Brasil, que é o aquífero Bambuí, e a gente extrai a água desse aquífero. Nós temos hoje 77 poços artesianos, que a gente usa ele como, junto com a estrutura de piscina, para irrigar as nossas lavouras. Ah, mas não conta isso agora, Isso não. Não conta mais. um pouquinho pra frente. E aí a gente monta, então, esse sistema para poder conseguir fazer com que essas vacas, elas ficam confinadas no período seco e as fêmeas que estão gestantes no período das águas ficam a pasto. Então a gente consegue manter o nível nutricional para elas o ano inteiro, reproduzir com uma tecnologia muito conhecida e difundida, que é a inseminação artificial por tempo fixo, com IATF, 100% com o uso de IATF dentro da fazenda, reproduzir o ano inteiro essa mesma matéria-prima. Então isso era o que a gente tinha ali de ideia para poder cumprir. Já pensando em padronização, a matéria-prima é um dos grandes responsáveis por padronização, mas também a gente via que dentro dos frigoríficos eles não se preocupavam tanto com a qualidade da embalagem, com a qualidade do tamanho da porção que ele ia vender para o supermercadista, que ele ia vender para o restaurante, porque a indústria, eu brinco que ela tem uma força separada do comercial. A indústria quer, a grande indústria, rendimento de carcaça, rendimento de desossa, produtividade quilo-homem-hora. E o varejo quer o quê? Quer um bom produto padronizado para entregar para o cliente dele. E aí essas duas forças, o varejo cobra isso do comercial, o comercial volta para a indústria. Só que a indústria fala, não, eu produzo aqui, você que tem que vender. E aí a gente cai num negócio que eu chamo que é a indústria do empurra. Produzo e empurro para o mercado vender. E é isso aí que a gente viu uma grande oportunidade também, cara. Vamos transformar esse negócio, vamos mudar a forma de embalar os cortes, a gente brinca, vamos fazer caixa de bombom. Nós temos que entregar o melhor produto, essa melhor matéria-prima, padronizada, com as porções corretas e exatas que o mercado quer. E aí esse foi o grande pitch do negócio. Então a gente entendeu que com esse gap a gente conseguiria acessar o mercado. Só te cortar um pouquinho. Você falou, eu lembro naquela outra conversa nossa, que você deu um exemplo de restaurante, né? Então você pega ali, ele quer oferecer sempre o mesmo bife, né? Isso é um troço importante na padronização. Demais, né? Cara. E aí, assim, o que a gente entendeu, né? Ao longo dos anos, a gente foi aprendendo que o food service, a gente tem duas linhas hoje, basicamente, nessa questão do porcionamento. Primeiro, quando a gente olha o canal de AS, que é o autosserviço supermercado. O que a gente quer entender? Quais são os principais indicadores para esse cara? Porque esse cara quer ganhar dinheiro. Dentro do supermercado, o açougue representa em torno de 12% a 15% do faturamento total do supermercadista, sendo bovinos em torno de 50% desse faturamento. Então é extremamente relevante. Então é muito comum que, inclusive, os donos dos supermercados sejam os compradores de carne. Muitas vezes, quando a gente foi negociar, você negociava com o dono ali das redes regionais, porque é um negócio relevante no negócio dele. E aí o que a gente viu? Começou a estudar, através de ferramentas tecnológicas, o Scantec, que é uma ferramenta que a gente usa, que lê 77% dos supermercados no Brasil. Tudo que passa no checkout, a gente tem volume, marca e preço. E aí o que a gente queria ver? O sellout, que é a venda daquele supermercado. E aí a gente percebeu que as carnes, principalmente as carnes especiais, como elas têm um preço de quilo muito alto, quanto mais você porcionasse e reduzisse o preço percebido, mais você tinha giro daquele produto ali. Então o que a gente precisava fazer? Porcionar os nossos produtos e alinhar a uma tendência de mercado. As pessoas querem praticidade. Elas querem levar para casa, não quer abrir um corte de 1,5 kg, 2 kg, cortar e ter que levar para o congelador de novo. Ela quer pegar aquilo ali e abrir, já saber como é que faz, o negócio é autoexplicativo, pega aquele steak, bota na churrasqueira e faz. Então a gente começou a trabalhar isso no supermercado e aumentar o sellout, a venda do supermercado com essa linha. E aí viramos a chave para olhar também o food service, que é o que você falou, cara. Food service, qual que é a pegada dele? Principalmente as redes que são como Outback, Mania de Churrasco, que são redes que elas precisam expandir. Qual que é o negócio dele? Abrir loja. Para abrir loja, ele precisa padronizar o produto dele.
Então não adianta eu e você ir no Outback, eu peço um steak, você pede o mesmo steak, chega para mim um steak de 150 gramas e para você um de 300. Eu vou lá e falo, pô, Brunão. Não, isso lá em casa dá briga, assim. Tá... Aí, Camila, tivemos assim. Exato, cara, por que você tá comendo um steak maior que o meu? E além disso, isso leva para perda do restaurante, economicamente, porque despadronização, perda de sangue, uma série de perdas que ele tem. E aí ele não consegue expandir o negócio dele. E a gente entendeu que essas redes, elas precisavam de padronização a nível assim, cara, meu steak no Outback, hoje a gente está em 50% das lojas do Outback, ele tem que demorar 13 minutos para fazer. Então, ou seja, são 6 minutos e meio de um lado, 6 minutos e meio do outro, para chegar no ponto. Para isso, eu tenho que ter uma espessura e uma gramatura padronizada para atender todas as lojas dele. Porque o cara vai chegar lá, vai receber o pedido do cliente, vai abrir o steak, vai colocar 6 minutos e meio, 6 minutos e meio e vai servir o steak. Então, você tem que ter padronização na operação para quê? Ganho de escala. Porque aí esse cara consegue abrir N lojas porque ele sabe que ele tem uma garantia de supply ali. Não, e um valor agregado muito bacana, né? Muito alto, exatamente. E aí, voltando para trás, assim, porque essa história ela é muito bonita. Quando você entende os gaps e tal, mas como é que você transforma isso em realidade? Porque muitas vezes as pessoas pensam que, beleza, vocês identificaram o gap. Mas entre identificar o gap e implantar, como que funciona isso? A gente... É uma história muito curiosa, cara, que a gente começou para fazer um MVP, que é um mínimo projeto, um projeto de valor mínimo ali. E aí esse projeto a gente queria fazer com uma rede de supermercados aqui de Belo Horizonte, que é o Super Nosso. E aí nós pegamos, eu e o Marcelo, que é hoje está até hoje comigo da área de suprimentos, pegamos o telefone e ligamos no 0800 do Super Nosso. E aí ligamos lá e falamos assim, ó, nós temos um projeto aqui, queremos apresentar para vocês. Na época, o escritório do Super Nosso era lá em Contagem, ali no Ceasa. Aí a Ivanete, que é a compradora, a gente conseguiu o contato dela. Ela falou, não, eu recebo vocês aqui, vem cá. E aí eu contei essa história para ela. Da qualidade, da regularidade, de como a gente estava fazendo, da genética, nutrição. Ela olhou para mim assim, Toriano. Vai custar caro, né? Não, ela falou assim, cara, eu compro picanha, colchão mole, colchão duro. Eu não tô entendendo nada do que você falou. Mas é legal demais esse negócio. Então eu vou levar isso para minha diretoria aqui e ver se eles têm interesse de avançar o assunto e tal. Aí levou para a diretoria, o Edmilson está lá até hoje, junto com o Rodolfo Neves, com o Euler, que são sócios lá do Super Nosso. E eles falaram, cara, porra, nós estamos exatamente no momento que a gente precisa dar um turnaround ali na nossa área de açougue para poder evoluir. Na época, acho que eles estavam com 8% do faturamento deles na área de açougue, então eles estavam bem para baixo da referência de mercado, eles precisavam avançar no faturamento ali. E aí a gente levou eles, mostrou esse projeto para eles, falou, cara, vamos começar pequeno, vamos fazer um teste então? E a gente falou, porra, vamos começar a fazer um teste então nesse negócio. Preparamos animais, começamos a preparar o negócio ali. E aí na época eles tinham um histórico de vendas de R$1 milhão em carnes nobres em 12 meses. E aí o que a gente fez? Pô, fizemos as projeções ali, projeção mais agressiva, você dobrava o volume desse cara e ia vender 2 milhões no ano. Aí preparamos tudo, cara. Trouxemos o Roberto Barcelos, que é um grande parceiro nosso. Barcelos, cara, precisamos desenvolver os cortes aqui, vamos pegar, otimizar. Conversamos com o Chris Calkins de novo, que é o cara que dissecou todos os músculos do boi no mundo, com a pesquisa lá na Universidade do Nebraska, aumentou 1,8 bilhões de dólares na indústria americana, descobriu Flat Iron, Denver, vários dos cortes que a gente usa hoje, e aí a gente criou um mecanismo de otimização do boi. Então, fazendo ali os cortes mais otimizados do dianteiro, do traseiro, cortes que não eram comuns aqui em Belo Horizonte. São Paulo a gente já via algumas coisas, no Brasil estava começando essa tendência mais forte com algumas marcas, mas Belo Horizonte mesmo tinha muito pouco ainda de cortes nobres, cortes diferenciados, e muito pouco volume. E aí a gente falou, cara, beleza, tem essa oportunidade, mas nós temos que ensinar, porque não adianta a gente falar que um flat iron e achar que o cara vai pegar e vai aprender. Então a gente montou um plano de treinamento para a equipe do Super Nosso, trouxemos parceiros, trouxemos a Associação de Angus, eu fui para dentro de sala de aula de novo para dar treinamento para a turma e montamos um plano de marketing, trade marketing, para poder ensinar também o consumidor o diferencial de uma carne que tem garantia de origem, que vinha de uma fazenda única, com processo de qualidade e como que ele fazia aqueles cortes e o que eram aqueles cortes novos. E aí nós fizemos esse trabalho, executamos, fizemos campanha na televisão, na Globo, na época, lançamos no momento, demos uma pancada mesmo. E aí esse negócio repercutiu muito em resultado. Esse R$1 milhão que tinha histórico, no primeiro ano virou 24 milhões. Então a gente cresceu 24 vezes o negócio. Não tinha nenhuma planilha que a gente tinha feito que entregava isso.
E aí, no meio do segundo ano ali, a gente chegou mais ou menos já em 30 milhões, já na metade do ano. E aí foi quando a turma dos acionistas falaram, Vitoriano, porra, esse negócio é muito melhor do que a gente imaginava. Só que não dá mais para você ser consultor. Você tem que vir tocar o negócio, porque nós vamos investir nesse negócio. E aí foi quando eu fiz, aí eu tava... A transição, cara. E aí foi um choque para mim aquele momento ali, porque eu tava super feliz, bem na carreira, e tinha acabado de me tornar sócio. Tinha um ano que eu tinha tornado sócio, cara. E eu tava na última rodada, acho que eu fui um dos últimos, se eu não me engano, foi a última rodada de sócio do Reagro. Então, porra, abriram a chance de eu me tornar sócio e eu vou sair. E aí aquilo me incomodou muito, cara. Aí eu, pô, pensei. Aí liguei pro Clóvis. Falei, Clóvis, cara, tem que conversar com você, precisamos conversar. E aí contei esse negócio todo pra ele. Tinha um sonho, sempre tive o sonho de ser executivo. Só que meu sonho, se eu compartilhava muito com o Clóvis falava, cara, você vai ser o diretor do Reagro um dia, é isso que nós estamos formando vocês pra isso e tal. Então eu tinha essa ambição ali boa de ser um executivo do agro. E aquilo aconteceu muito mais rápido. Porque eles estavam me convidando naquele momento, eu com 29 anos, para ser diretor de agronegócio de um grupo gigantesco que faturava mais de 2 bi já como grupo. Conta, depois eu vou te perguntar o tamanho do grupo, mas vai contando aí. Eu converso com o Clóvis agora. E aí o Clóvis falou, Vitoriano, porra, cara, é claro que você tem que ir. E aí aquilo ali, eu falei, como assim, Clóvis? Ele falou, cara, pô, isso vai ser ótimo, você vai continuar como sócio nosso. O Reagro, a gente tem essa característica muito aqui de família, então a gente tem um pensamento muito linear, acaba que a gente tem um pensamento muito parecido aqui. E você ir para fora agora, traçar novos planos, novos voos, sem dúvida nenhuma você vai trazer uma contribuição e um olhar diferente de negócio até para o Reagro. Então acho que isso vai ser positivo para a gente. E aquilo ali, aí me deu a certeza total que eu tinha que fazer aquele movimento. E aí eu aceitei o desafio ali na época, com 29 anos, e me tornei diretor de agronegócio do Grupo RG primeiro. E aí, beleza, cara, me tornei diretor, começamos. Aí, primeira reunião de conselho, cara, nossa lá, era um slide na reunião de conselho. Super nosso, um ano, de 1 para 24, metade do ano, 30 milhões. Vamos montar uma marca? Quantos super nossos existem no Brasil e no mundo? Então era muito óbvia a decisão. E isso em 2019. Aí nós falamos, cara, vamos fazer uma marca então. Aí fizemos todo o processo de criação de marca, contratamos um escritório de design aqui de Belo Horizonte, que é o Greco Design, mostramos para eles todo esse pitch de gap de mercado, todo o sistema que a gente montou para produzir essa carne que a gente estava produzindo para o Supernós, ele mergulhou no negócio, entendeu, a gente produz bovinos, ovinos e peixe, que nós vamos falar um pouquinho para frente disso também, e aí ele viu ali, ele fez um storytelling e foi apresentar o nome pra gente. E aí ele veio com o primeiro nome, que era Boi da Cara Preta. Aí nós olhamos assim, puta merda, cara, pagamos caro pra danar pra esse escritório, pro cara me vir com Boi da Cara Preta. A gente saiu do ar ali na hora, cara. E aí um dos acionistas na hora falou assim, cara, tira o boi, só cara preta. Aí na hora que ele falou cara preta, pô, cara preta é bom. É simples, é forte e conecta o boi Angus, ele é um boi da pelagem preta, o Doppler, que é o cordeiro, tem a cara preta. Pô, esse negócio tá legal. E aí esse cara pegou e clicou o slogan lá. Ele colocou lá, sou resultado da mistura, sou único, sou a lenda, sou o cara preta. E aí a gente falou, cara, porra, esse negócio é muito bom. E aí ficou o nome Cara Preta ali que a gente começou. E a logo é muito bacana, né, cara? Exato, cara. Preto, tem preto com dourado, né? Preto com dourado. E quando você olha para a logo, é possível você ver as 3 proteínas. Ele fez o desenho das 3 proteínas. Você vê o peixe, depois você vê o carneiro com o chifre do carneiro e vê o todo que é o boi, a cara do boi. Então a gente tem a conjuntura das nossas 3 proteínas dentro da nossa logo. Então foi um negócio muito legal, cara. E aí, beleza, porra, começamos, agora nós temos uma marca. Aí a gente precisava começar o negócio. Cara, como é que a gente começa? Pô, super nosso, super legal e tal. Mas, pô, nós temos que fazer a área. E aí, bicho, o desafio gigantesco na minha mão. O grupo não tinha expertise nenhuma em varejo, em nada. Os negócios totalmente independentes, já sem estrutura aqui no Brasil, as estruturas internacionais, então não tinha RH, não tinha nada. Então, você se vira nos 30, meu amigo. Você tem que virar tudo, RH, né? Você tem que ser contador, você tem que ser financeiro, você tem que ser industrial, porque a gente precisava construir a planta. Nesse meio do caminho para fazer tudo isso, a gente fez com prestação de serviço. Nós começamos arrendando, fazendo prestação de serviço. E a gente viu que para poder crescer não dava mais na prestação de serviço, a gente tinha que ter um lugar nosso.
Então, eu tinha feito a conta lá de rentabilidade e o payback era muito rápido para a gente poder parar de pagar a prestação de serviço e ter uma planta nossa. Plantar. Aí achamos uma planta com um parceiro, que é a Fricon, que já estava há anos aqui operando em Contagem, fizemos uma proposta para nos tornar sócios deles e investir na planta ali. Eles toparam e aí, Você beleza. está exportando hoje? Hoje Já nós tá, estamos né? 13 países. 13 países, cara. puxa. E aí começamos, cara, a montar isso aí. E aí eu precisava, cara, e aí, beleza, tô montando aqui a indústria, eu preciso ter time de venda, eu preciso ter logística, eu preciso estruturar esse negócio todo, precisava estruturar uma empresa do zero. E aí veio a ideia, cara, conversando no mercado, conversando com a turma, sempre fui um cara muito comunicativo, que gosta de ouvir, sempre fiz e faço muita mentorias com as pessoas que eu gosto, que eu acredito, que eu admiro. E aí conversando uma dessa, cara, muito fácil o modelo. Nós não temos que construir agora time de vendas e nem logística, vamos terceirizar tudo. Então, como que era a forma de terceirizar? A gente pegou o mapa do Brasil, separou ele em algumas regiões e fomos buscar os distribuidores. Quem que eram os distribuidores? O cara que tem equipe de venda e logística, que eu ia produzir, entregar para ele e ele distribuir ali. E com isso, o que que ia me trazer? Capilaridade. Eu ia conseguir de forma muito rápida colocar, se o cara quisesse num restaurante comprar uma caixa de carne nobre cara preta lá no Nordeste, ele tinha com D+1. Pedia hoje, amanhã estava na casa dele. Então, qual que foi o trabalho inicial? Mapear todos esses distribuidores, entender o perfil dos distribuidores, ver se eles tinham proteínas concorrentes ali, nobres, que iam concorrer no portfólio dos vendedores, tomar esse cuidado e apresentar todo esse projeto para ele, já aí com um case aí já diferente, mostrando que o Supernós tinha vendido, para poder mostrar para ele que tinha um potencial, e selecionamos esses distribuidores. E aí, cara, o negócio do Supernós, agora no primeiro ano, já como cara preta mais Supernós, virou 75 milhões, que é aquele primeiro inicial, ano lá, né? inicial. E aí, nós porra, o negócio tá crescendo. Aí, beleza, 2020, março de 2020, o que que acontece? Pandemia, né? Pandemia. Aí, o nosso faturamento, quem que é o distribuidor? É o cara que vende pro restaurante, cara. Ah, O que que aconteceu? 70% da nossa receita tava com o distribuidor. De uma hora para outra, a nossa receita despencou. E isso eu já com a indústria rodando a todo vapor, 400 funcionários na indústria, mais fazenda. E eu, cara, E eu aí, o que parei vocês ali. fizeram? Aí, não, aí primeiro a ligação do conselho, né? Vitoriano, É. sobe aqui, reunião de conselho urgente. Eu, puta merda, cara. Aí você já vai cabisbaixo ali. É, o conselho não é o conselho aqui não, né? O conselho isso daqui é bonzinho, né? E aí falou assim, Vitoriano, qual que é a solução, cara? Eu falei assim, bicho, não consigo responder agora, não tem resposta. Aí eles, ó, a pandemia, e eles já conversando com vários especialistas por causa dos outros negócios, né? Nós não sabemos quanto tempo que vai durar, ninguém sabe quanto tempo vai durar e nem sabe os impactos que vão ter na economia. Então, nós temos que jogar seguro. Você tem 90 dias, vai dar aviso para todo mundo na indústria, e se em 90 dias você não reverter, você fecha a indústria. Falei, puta que Caramba, pariu, cara. 400 pessoas. 400 pessoas. Aí é o primeiro grande impacto na minha carreira ali, né? Aí a inteligência emocional, Aí deu vontade. saúde mental. Óbvio. É, Tô voltando pra cá. cara, como é que eu saio disso, cara? E aí o que eu sempre tive muito e tenho, trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. Tudo isso que eu tô contando, graças a Deus, Deus botou excelentes pessoas do meu lado. E aí eu chamei meu time ali na sala, os principais lideranças da empresa, falei lá, ô turma, eu vou trazer um desafio para vocês aqui, não quero que vocês assustem, porque na hora eu tomei um susto muito grande, então eu não queria dar um susto de cara, não quero que vocês assustem, mas eu quero fazer uma combina antes de eu colocar na mesa. Aí eles, qual combina? Não quero ouvir a resposta. Não, mas é pandemia. Isso eu já sei. Então o negócio é o seguinte, nós temos que reverter o negócio em 90 dias, senão nós vamos fechar a indústria. Todo mundo, o quê? Mas é pandemia! Falei, não vai. Já sei, vai. Nós temos que sair daqui com um plano, de alguma forma nós temos que sair disso aqui. Então, tá muitas vidas em jogo aí, a gente precisa fazer esse negócio acontecer. E eu acredito nesse time, nós temos que fazer esse trem acontecer. E aí, o que nós, na hora a gente ficou na sala, esse dia nós ficamos até 2 horas da manhã, nessa sala de reunião lá. E aí, o que a gente pensou? Cara, como é que o nosso negócio começou? Começou com o supermercado, começou com o Supernosso. E aí, o nosso pitch não foi sempre supermercado, só que como a gente não queria investir em estrutura, a gente caminhou para o food service. Aí nós falamos, cara, bicho, vamos virar o canhão agora para os supermercados. Então, nós temos que virar o canhão para os supermercados. Aí nós fizemos, pegamos um quadro branco, listamos todos os supermercados do Brasil possível, vamos colocando o quadro branco ali, todos, 100%. E aí a outra frente que a gente falou, cara, exportação tá rodando.
porque tá vendendo para supermercados, os outros países às vezes estão mais brandos, exportação vai rodar. Só que a gente nunca tinha exportado nessa planta. E aí a gente tinha um outro desafio. E já tinha CIF? Tinha CIF, mas nunca tinha exportado. Aí a gente falou, cara, e precisava de várias adequações para alguns países que a gente queria fazer, principalmente o halal, que é o Oriente Médio. Aí a gente falou assim, cara, nós precisamos conquistar esses dois focos aqui, gente, nosso. Abrir mercado, supermercado e abrir exportação. Vamos detalhar esse plano de negócio para a gente poder conseguir atingir e vamos atrás. E aí, bicho, eu brinco que nessa frente aqui do supermercado, pra quem não viu, foi igual aquele filme Dois Filhos de Francisco. Que era, liga, pede o amor, pede o amor. Então a gente liga pra todo mundo, me atende aí, pelo amor de Deus. E os caras, muitos deles não atendiam, porque era pandemia. O cara, não. Aí, pô. Não sabia, né? Se vendeu ou não, né? Não ia e não conhecia. Porque, cara preta, cara o quê? Não sabia o que era. E aí eu tive a ideia, falei assim, cara, eu vou ligar pro Rodolfo, que me ajudou muito, que é o dono do Supernós. Falei, Rodolfo, cara, eu preciso de ajuda, cara. Você é amigo desses varejistas, tudo, e, cara, me apresenta esses caras que eu preciso falar com eles, cara. Pelo menos fazer um call. E aí ele me ajudou em alguns varejistas, eu consegui fazer o call, consegui mostrava, aí montamos um pitch mesmo pro cara ali pra mostrar o case. Falar, cara, isso aqui vende, olha aqui. Não é achismo, não, tá? O número tá aqui. E aí os caras, vários deles gostaram e a gente conseguiu começar a abrir mercado ali. E a outra frente, meu time de indústria, trabalhando para fazer as adequações para o CIF, para conseguir fazer a exportação. E aí, nesse ano de 2020, nós conseguimos fazer uma abertura de mercado muito forte, conseguimos fazer a primeira exportação nossa da planta, que na época foi para Hong Kong, fizemos a primeira exportação de músculo para Hong Kong, e aí, nesse ano de 2020, nós crescemos 250%. Então, os 90 dias foi mais que suficiente para poder manter e o ano foi suficiente para crescer 250%, cara. Então, deu uma lição para a gente ali, cara, de negócio, de resiliência, de estrutura de canais de venda. Então, eu brinco, às vezes eu vou conversar em palestra de empreendedorismo e falar de equilíbrio de canais. Eu falo, cara, eu senti o equilíbrio de canais na hora que minha receita caiu 70%. Porque eu estava posicionado só no canal de venda. Então, estratégia, vocês falam da estratégia omnichannel, eu senti ela aqui, ó. Então, a estratégia omnichannel nosso foi segregar os canais e começar a dividir. Um pouco para exportação, um pouco para o varejo, um pouco para o food service, quando voltou, obviamente, para a gente ter uma estrutura de canal mais linear. Então, foi isso aí um pouquinho que nós fizemos nesse desafio aí. Fantástico. Oh, e sabe um negócio assim, eu já te mandei, assim, se você é o culpado do meu infarto, né? E olha só, pessoal, hoje não foi coincidência, assim, eu saí de casa, pedi lá, a menina trabalha com a gente, ô Marli, faz essa tilápia aqui pra gente, né? E tilápia RG, que é diferente, assim, é diferente. E tá difícil de encontrar, viu? De vez em quando eu chego no supermercado não tem. Isso aí, exato, é isso aí. Mas, assim, o que é legal, assim, por que eu gosto da marca e por que a gente tá conversando aqui, que eu acho que tem muito a ver com a gente aqui no Conselho, cara. Legal. Que depois que você foi mostrar, nessa aula que você deu lá pra turma, você foi mostrar o ESG que vocês estão abordando lá, e aí meu pai teve a oportunidade de ir lá conhecer, eu fui ver um vídeo, você também mostrou, né, de comprar tudo lá na região, de ter escola para os funcionários. Agora eu quero que você fale pra gente disso, assim, porque é isso que eu fiquei fã e eu acho que isso é o futuro, cara. Assim, eu estava lá em Araguaína, eu trabalho lá em Araguaína num hospital veterinário e dei uma aula para a turma do primeiro período lá. Foi Araguaína, tá ali no olho do furacão, no olho né? do furacão, cara. E lá foi no começo de agosto, falando do Plano Safra. Legal. Falando negócio da pecuária verde, né, cara? Então, assim, é o que tem de mais moderno hoje. Aí agora eu vou pedir pra você contar. Como é que é o tamanho da empresa? O que vocês estão fazendo? Essa questão aí da pegada de carbono, do ESG, cara. E essa parte eu gosto demais, Brunão. E assim, aí tem um ponto que foi um aprendizado também na minha carreira. Eu fiz um curso lá de Meat Science na Universidade do Texas Tech. E numa das aulas lá que eu tava, da Mindy Bruchil, que chegou até a ser secretária de Agricultura dos Estados Unidos do governo do último período do Trump. E aí ela falou um negócio assim, a gente tava na época da carne fraca, eu tava fazendo curso na época da carne fraca, tinha estourado a carne fraca, e aí ela falou assim, eu era o único brasileiro da turma, cara. Ela, tem brasileiro aí e tal? Aí eu levantei a mão lá, né? Eu tô só um pouquinho. Com medo e tal. E aí ela falou assim, cara, vocês comunicam muito mal. Vocês falam muito mal, cara. Ela falou, eu sou da área, eu conheço as práticas brasileiras. O Brasil, porra, tem tanta coisa boa.
esse erro de comunicação grosseiro da carne fraca, isso é erro de comunicação. A gente sabe que não tem papelão na carne, mas como é que vocês deixam estourar um negócio desse? E aí, numa das fases, ela falou assim, Vitoriano, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Não adianta você falar que é honesto. Você tem que comprovar que é honesto. Então, olha as certificações que a gente tem, que a Walmart pede, que o McDonald's pede. E aquilo ali me deu um primeiro estalo ali, mexeu comigo. E aí, dentro desse negócio, quando a gente começou a exportação, eu lembrei demais dela falando isso. Falei, cara, exportação desses caras, aonde que a gente toma porrada e é frágil em produção de carne? Sustentabilidade. Uhum. Cara, então vamos buscar. E aí, assim, a dicotomia que eu vejo no Brasil de vários empreendedores e vários produtores é, de fato, entender a sustentabilidade como um caminho sustentável também financeiramente. Então, nós não estamos falando de abraçar a árvore, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de criar práticas que têm retorno financeiro e econômico, que de fato deixam o mundo melhor para as próximas gerações, que sustentabilidade é deixar as nossas ações de hoje, deixar um mundo melhor para as próximas gerações, mas que eu consiga ser viável economicamente. Então, o que nós começamos a desenhar e estudar dentro do nosso modelo de negócio? A gente queria tentar, tá lá num dos valores nossos da empresa, agregar valor. E agregar valor não era só vender uma carne mais cara. Agregar valor é utilizar da melhor maneira possível todos os recursos que a gente tem no nosso negócio ali. E aí nós começamos a desenhar, então, um modelo que começa baseado na economia circular. Então, como eu comentei, a gente está em cima de um aquífero muito grande que é o Bambuí. Água é um recurso assim que é finito, que a gente sabe que nós temos que cuidar muito bem dele. Então a gente lá em cima de um grande aquífero, a gente não queria simplesmente usar aquela água na irrigação. Então a gente tinha dois grandes desafios: como utilizar bem o recurso água, e aí nós começamos primeiro com práticas de conservação de água, que a gente fez 685 hectares, isso é quase uma fazenda de barragem. Para quê? Para na época que concentra a chuva no norte de Minas, que ela é bem concentrada ali entre novembro e março, a gente conseguisse pegar, capturar aquela água para recarregar o nosso lençol freático. Então isso é uma vantagem também de ter uma empresa de engenharia. Então, cara, como é que recarrega? Não, pô, vamos fazer barragem aqui, vamos segurar isso aqui, essa água. Então nós tivemos essa ideia de fazer a barragem. A preocupação da barragem não é manter a água, não, é para infiltrar mesmo. É para ela infiltrar realmente, para ela poder recarregar aquele subsolo ali. E aí, beleza, nós fizemos essas barragens e aí começamos, cara, beleza, agora como que nós vamos usar essa água? E aí surgiu a ideia de um dos cara, pô, que gostava de peixe, a gente podia usar o peixe, hein? Aí a gente falou, cara, de fato, vamos pegar o peixe e vamos recircular a água, porque o peixe ele solta excreta todos os dias, que é urina ali, as fezes dele, e essa urina e as fezes são ricas em nitrogênio, fósforo e potássio. Então vamos usar essa água para poder produzir a nossa irrigação lá para milho e soja. E aí nós montamos os modelos das pisciculturas que elas estão em volta dos pivôs. Então a gente tira a água do subsolo, joga para a piscicultura, produz o peixe e recircula diariamente aquela água para usar na irrigação. Então, com isso, a gente produz o milho e a soja, a gente faz uma conta, a gente preocupa com a eficiência do nosso negócio. Então, a soja, a gente sempre avalia se vale a pena, com o algoritmo que o nosso setor de suprimentos tem, que se vale a pena vender a soja e comprar uma nova fonte de proteína para a ração, que eu vou ter maior margem, ou usar a soja dentro do meu negócio, vendendo gerencialmente para dentro do meu negócio. Então, nos últimos anos, a gente tem vendido a soja, tem sido mais eficiente, trazido DDG, que é um subproduto da usina de etanol, e o nosso milho a gente usa 100% na ração do animal. Então a gente produz aquela ração, fornece para o bovino e para o ovino, eles estão em confinamento, as instalações de confinamento, eles geram muito esterco. E esterco, a gente falou, pô, primeira utilização para resolver o problema de resíduo, jogar na lavoura. Só que a gente tem tratar esse esterco, né? Só que a gente tem um problema muito grande no norte de Minas, que é um problema estrutural com a CEMIG, que é o problema de energia elétrica. Então, assim, para expandir o projeto e ter segurança, a gente não tinha segurança energética para poder crescer todo esse projeto. E lá vocês têm uma indústria também, né? Temos 2 indústrias. Então, para poder expandir aquelas indústrias, rodar os pivôs, a gente recentemente dobrou a área de pivô novamente. Então, para poder ter sustentabilidade para o longo do projeto, a gente queria gerar a nossa própria energia. E aí nós estudamos, pegamos um engenheiro nosso,
mandamos ele para a Alemanha, mandamos ele para vários países para estudar soluções de biodigestor para poder usar o esterco do gado. Então era muito comum, já é muito comum em suinocultura você usar o esterco do porco para poder gerar energia, só que em bovino não era comum, a gente não tinha nenhum confinamento que a gente ia e via biodigestor no Brasil. E a gente queria entender por quê e entender a tecnologia. Então mapeamos tudo que tinha no mercado, fizemos conta, vimos que tinha um payback, o payback do biodigestor ele é em torno de 4 anos e meio, então o que eu investia retornaria para a gente em 4 anos e meio, já com juros de capital. A gente falou, cara, isso é extremamente viável e nos dá uma segurança energética para o negócio. E a produção é contínua do esterco, né? Direto, a gente produz, para você ter ideia, cada animal são de 25 a 30 quilos de esterco por dia e nós estamos falando de 70 mil cabeças na operação. Caramba. Então é uma fábrica de esterco ali, né, no negócio. Então a gente montou essas 2 usinas que geram 2 megas de energia e vimos que só os 2 megas também não era suficiente para expandir o negócio. E aí começamos a estudar alternativas diferentes de energia, estamos no norte de Minas, um dos melhores, lugar quente demais, energia solar. Fomos estudar a solar e aí montamos um projeto hoje que tem 3 megas de energia solar. Pegamos essas 2 fontes de energia renovável e nos tornamos autossuficientes na produção e geração de energia para o nosso negócio ali. Então ali elas começaram a ligar os nossos pivôs para irrigação dessa energia e as nossas 2 indústrias de peixe e de ovinos que estão lá dentro. Depois que a gente pega, então, liga essa indústria, a gente pega o peixe e o ovino, processa dentro daquele frigorífico e tudo que sobra ali, que a gente chama na indústria de dejeto, a gente pega esse dejeto, manda para uma graxaria que está lá dentro e faz farinha de carne e ossos e sebo. A farinha de carne e ossos a gente retorna para a ração do peixe e o sebo agora a gente está num estudo com a Ipiranga para eu mandar o sebo para eles e eles me devolverem crédito em diesel para poder abastecer os nossos equipamentos. Já usa sebo para biodiesel? O sebo ele é usado na indústria de biodiesel. Então a gente está pegando a Ipiranga agora, com esse projeto, até numa veia de sustentabilidade deles, para eles conseguirem converter o que a gente manda de sebo para eles, para poder voltar em crédito de diesel. Então reaproveitando tudo e agregando o valor que está dentro do valor nosso da Cara Preta. E aí montamos então esse modelo, pensando em ESG, né, o E, que é a parte ambiental, a gente conseguiu ali, de fato, ter uma estrutura muito robusta e que eu brinco, né? Que se o malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem. Então nós montamos uma estrutura que é sustentável e que ganha dinheiro. Então, solar, 3 anos de payback, 3 anos e meio, biodigestor, 4 anos e meio de payback, então tudo conversando com o nosso negócio. Pegamos, trouxemos a Chief Highland, porque não adiantava eu falar que era honesto, né? Eu tinha que ter o selo de honestidade. Então trouxemos a Chief Highland, que é uma certificadora alemã de mais de 140 anos, mostramos esse protocolo que a gente fez de produção, essa forma diferente de produzir, e aí ele provocou a gente, falou, cara, beleza, nós precisamos ir a parte social, nós vamos trabalhar a parte social. Como é que aí, então, tem esses quesitos, e aí eles apresentaram um protocolo pra gente, e aí nós começamos a desenvolver. Lá nas fazendas já tinha escola, e aí o que nós falamos? Cara, vamos potencializar essa escola. Quantos são os funcionários hoje? Fazenda e indústria? Fazenda, em torno de 500 funcionários, todas as fazendas, são 3 unidades de fazenda, e indústria mais comercial, mais escritório, mais 700 funcionários. Então a gente está em torno de 1.200 funcionários na companhia. E aí pegamos, cara, vimos esse protocolo e falamos, cara, vamos potencializar essa escola, porque os caras estão a 99 quilômetros, 100 quilômetros de Montes Claros, 40 quilômetros de São João da Ponte, então eles estão numa região realmente ali longe, distante. Então, ter uma escola de qualidade para os filhos dos funcionários ali é um ganho para o funcionário muito grande. E aí a gente desenvolveu, colocou, fez uma parceria com a prefeitura para poder ter material, a gente fornece material, fornece o uniforme das crianças, então fez a escolinha Cara Preta. E aí os funcionários viram muito valor nisso, a gente começou a investir mais em moradia dos funcionários, então hoje são mais de 90 casas dentro da propriedade, então desde o veterinário, do médico veterinário que está lá, que toca a operação, que é gerente de operação, e o vaqueiro, a família deles tem a mesma casa. Uma casa digna para morar, que está entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a diminuição da desigualdade social. Legal. Então, com isso, a gente conseguia trabalhar um dos ODS dos 17 da ONU. E aí nós fomos olhando esse ODS junto com a Chief Highland, vimos a questão de desenvolvimento econômico da região e erradicação da pobreza.
Então a gente está numa região que tem 0,56 de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que está entre os 3% das cidades mais pobres do Brasil. E aí a gente pegou e falou, cara, como é que a gente desenvolve essa região? Pegamos a área de suprimentos nossa, falando assim, cara, quanto que a gente gasta de frete? Fazendo conta de novo, quanto a gente tá gastando de frete? A gente compra as coisas em Belo Horizonte, compra em São Paulo, manda pra fazenda, aí tinha o tal do caminhão da escala, que toda semana ia 2, 3 vezes um caminhão Tipo daqui, um malote, né? malote pra levar as coisas pra lá. Porra, isso tem um custo logístico, né? Pegada de carbono, porrada de coisa. Porra, Marcelo, que é o diretor, não tem sentido nenhum, cara. Nós temos que desenvolver a economia local. Pô, vão para dentro, pega os seus compradores, mapeia a região, vamos entender o que tem na região ali e vamos fazer parceria de compra, garantir compra para esses caras desenvolverem, ter estoque lá mais perto, melhorar até os nossos suprimentos mesmo. E aí começamos esse trabalho de desenvolvimento e fomos muito felizes nesse trabalho de desenvolvimento. No ano de 2021, pelos dados do SAP, que é o SAP, que é o ERP de gestão que a gente usa, a gente tinha injetado no norte de Minas Gerais 67 milhões de reais em compra e em 2022 nós fechamos com 100 milhões de reais só de empresas no norte de Minas Gerais. E aí, com isso, a gente conseguiu, então, ter a certificação da Chief Highland, foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter uma certificação internacional de sustentabilidade, aliada também à produtividade. Então, a gente, na fazenda, produz 120 arrobas por hectare ano, a média nacional está em torno de 5 a 6 arrobas por hectare ano, então são 24 vezes mais de produtividade, mostrando que ali no norte de Minas era possível produzir mais em menor área, desenvolver a região e usar todas as práticas sustentáveis a nosso favor. Você falou de economia circular. E como é que tá a balança do carbono suas lá, cara? E aí esse foi um ponto, cara. Aí a gente, nesse desenvolvimento, a gente primeiro recebeu o convite, então, do governo do estado, do governador Romeu Zema, até hoje governador. Ele viu esse negócio, foi com a secretária Marília do Meio Ambiente, ficaram malucos com o negócio. Cara, o que é isso aqui? Não tem nada igual. E tinha a agenda da COP26 na época. E aí eles falaram assim, cara, nós temos que levar, nós temos que mostrar isso aqui. Fizeram contato com o governo federal, e aí o Ministério do Meio Ambiente falou, cara, vamos levar o case de carne sustentável Brasil, precisamos levar isso aqui. E aí fomos case na COP26, e lá na COP26 foi quando começou as discussões ali, foi onde assinaram um acordo de redução de 30% de metano no Brasil. E aí eu vi ali na COP26 uma discussão muito forte sobre o metano. E aí a gente viu já que alguma das práticas nossas já mitigavam muito metano. A gente começou, cara, precisamos auditar a nossa cadeia aqui. Então trouxemos uma empresa com um protocolo, que é o GHG Protocolo, que é um protocolo internacional, para poder entender primeiro, ver o número, qual que era a pegada nossa de carbono, quanto que a gente gerava, e a gente viu que a gente já tinha uma produção de carbono muito baixa, que só os biodigestores, mitigavam 37 mil toneladas de equivalente de carbono por ano. E a nutrição também impacta muito, né? E aí a gente viu que as práticas, mas esse era um problema da conta. Por quê? A nutrição, com o uso da monenzina, por exemplo, que é um aditivo que reduz ali de 20 a 25% a emissão de metano, porque ela segrega as bactérias lá gram-positivas que são metanogênicas, ela não é, em alguns modelos, ela não é levada em consideração. Então a gente precisava mostrar também como é que aquilo ali impactava, com estudos, para poder ser considerado nos estudos. E aí a gente começou então a auditar, fazer esse negócio, e recentemente a gente fez uma parceria com uma multinacional de nutrição, que é a DSM, com uma nova molécula que eles têm, que é o Bovaer. O que é esse Bovaer? Ele segrega as bactérias e reduz em 45% a emissão de metano para o ambiente. Então já no animal. Fantástico. E aí a gente falou assim, cara, isso aqui é do caralho para entrar pra gente no nosso ecossistema. Só que a gente precisa viabilizar esse negócio também. E aí nós decidimos fazer um projeto que a gente lançou agora, tem 15 dias que nós lançamos, que é com o selo da Go Planet, que a Fair Food, que é da Flávia, é uma das certificador de terceira parte. A gente vai conversar com a Flávia e com a Paula agora, então, para certificação justamente. Eles apoiaram a gente, a gente foi a primeira empresa a fazer uma carne com baixa emissão, então a gente emite menos. Então, com o uso do Bovaer, a gente fez uma carne com 45% menos de metano. E aí eu precisava conectar as pontas. Então, a gente, junto com a DSM, montamos um plano de marketing,
fizemos o lançamento dessa carne lá no Sal, do Henrique Fogaça, em São Paulo. Então, trouxemos todos os players de mercado. Eu trouxe o presidente do McDonald's, o vice-presidente de supply do Outback, o Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour, o Saint-Marché, todos os players de varejo, porque eu falo assim, não adianta vender Bíblia para crente, né? Nós temos que vender Bíblia para quem não entende do negócio. Então, ele trouxe essa turma para dentro, contamos do projeto ali, fizemos o lançamento com Sal, colocamos a carne hoje ela tá lá no cardápio do Sal, uma carne com baixa emissão de carbono, que é um short rib nosso que vai lá, e estamos agora terminando o plano de marketing junto com o Saint-Marché, que é um dos principais supermercados de São Paulo e do Brasil para o público prêmio, onde nós vamos pegar aproximadamente 3 lojas deles, o Empório Santa Maria e uma loja no Alphaville, que é um dos principais bairros lá de São Paulo. Vamos fazer uma comunicação na gôndola, falando da carne low emission, cara preta, com o selo Go Planet lá da Fair Food, garantindo que aquela carne tem menos emissão, e vamos testar a elasticidade de preço. Então a gente vai ver em 5 a 10% a mais o quanto o consumidor está disposto a pagar por aquela carne low emission. Então estamos exatamente nesse pé. E aí uma das perguntas que a turma me fez muito lá, depois os jornalistas, cara, mas o consumidor paga mais caro nesse negócio? Qual que é a minha visão e a visão dos nossos executivos lá dentro da Cara Preta? O ganho não está no consumidor pagar, o ganho está no indireto. Então hoje o ESG, quando a gente volta na origem do ESG, ele nasceu em 2004 numa iniciativa do Banco Mundial junto com a ONU. Então ele partiu de um banco. Então a base do ESG é financiar coisas, iniciativas estratégicas que realmente tenham práticas sustentáveis para o longo prazo. Então existem hoje no mundo muito capital a custo barato. Então a estratégia toda de ESG, ela conversa muito com o mercado financeiro. Então tem N fundos hoje que estão buscando realmente empresas que estão fazendo e cumprindo todas as práticas sustentáveis. E além disso, eu enxergo que o mercado do presente e o mercado de um futuro muito próximo, ele é excludente para quem não faz isso. Então a gente já vê Grupo Pão de Açúcar, Carrefour. Eu fui conversar com o presidente do Carrefour e o diretor, o Cadu, que é diretor de perecíveis do Carrefour. Ele falou assim: Vitor, cara, me ajuda aqui. Eu falei: o que foi? Eu recebi as metas da França, não tem nada de rentabilidade, cara. É rastreabilidade, é carne com rastreabilidade, é não desmatar, é não ter carne de lugar com trabalho escravo. Minhas metas todas são essa aqui, cara. Os caras estão fazendo conta de payback de 99 anos. Você passa, só comprar tudo da Cara Preta. Isso que eu falei, mas, cara, eu sou essa solução. E ele falou, cara, você tem Nelore? Você tem commodity? Porque se você tiver carne em commodity, eu vou tirar share de uma gigante para te dar share. Porque o grupo tá disposto a fazer essa virada de chave. A gente precisa fazer essa virada. Cara, eu não consigo. Hoje só produz carne de qualidade. Então, olha o tamanho dessa oportunidade que existe no mercado e o quanto que essas grandes empresas já estão olhando. Quando eu converso com o McDonald's recentemente fez um movimento de trocar o fornecedor de hambúrguer. Nós estamos falando aqui de 4.000 toneladas de hambúrguer mês. Ele trocou um grande player porque não cumpria todas as práticas de ESG. Então, ou seja, o excludente ele já está presente em alguns grandes players e logo ali no futuro isso vai cada vez mais massificar. As coisas têm que fazer sentido, né? Então, assim, a gente tem um negócio de pegada ESG aqui, né, cara? Por que a gente está investindo aqui? A gente tem uma usina solar aqui em cima, nossos carros só andam a álcool, a gente acabou com o papel, a gente reaproveita a água, né? Assim, porque faz sentido para mim, faz sentido para a turma que trabalha aqui com a gente, assim, faz sentido para os colegas que estão inscritos. É a mesma coisa, assim. Por que eu acho massa a marca suas? Porque faz sentido, cara. Assim, é um negócio que me agrada, assim. Não abraça a árvore só, né? Não abraça a árvore. Esse é o ponto, cara. Isso é muito legal. E é isso que eu enxergo, assim. A iniciativa, ela só vai pra frente quando, de fato, ela faz sentido. Por quê? Todo negócio é feito, tem como objetivo ganhar dinheiro. Negócio tem como objetivo ganhar dinheiro. Se você adiciona práticas que não fazem sentido e só vão para a linha de despesa, alguém vai chegar ali e falar, cara, corta a despesa que nós estamos jogando dinheiro fora aqui. Então, os negócios têm para ser sustentáveis, economicamente e financeiramente, ele também tem que se pagar, ele tem que ser sustentável para o longo prazo, não ser um voo de galinha. Eu coloco, faço um projeto lá na frente, eu paro aquele negócio.
Cara, assim, é muito legal, assim, toda vez que eu vejo algum vídeo da Cara Preta, a gente conversa e tudo, eu fico pensando e vejo tanto que a gente tem que evoluir na bovinocultura no Brasil, né? Eu vejo lá na roça, né, lá em casa, né, meu pai que é médico veterinário e tudo, e você vê que na região lá no Vale de Jequitinhonha, que é parecido lá onde vocês Parecido estão, demais. assim, tem manejos que são feudais, né? Você vê que aquela estrutura, como que o gado é manejado e tudo diferente da avicultura e da suinocultura. A avicultura está muito avançada, a suíno está bem perto, mas na bovinocultura a gente ainda está no movimento feudal, né? Exato, cara. Bruno, me fez lembrar, você falando isso aí de cultura, né? Que acaba que é cultural, né, É. cara? Aquilo ali. E nós somos uma das únicas empresas, somos hoje a única com o selo internacional de bem-estar animal em bovinos, que é o Certified Humane. E que foi um dos selos mais difíceis que nós conquistamos nos últimos tempos aí. E eu falo que a virada de chave do Certified Humane, ele partiu da alta gestão. Uhum. Porque a cultura dos nossos funcionários que lidam no dia a dia com os animais era uma cultura diferente do que o bem-estar animal pede. Então, assim, a gente já tinha feito N treinamentos. Muita gente falou, cara, mas funciona, pô, a gente treina o cara, na hora que você vê o cara tá batendo no gado de novo, tá com. Bandeirinha Tá não serve, não adianta, Aí né? pega a bandeirinha, espeta o gado lá com a bandeirinha, só, cara, não é assim que usa. Então, por que eu falo que nasceu da alta gestão? Nós montamos protocolo e processo de gestão. Primeira coisa, metemos câmera em todos os nossos currais, todos os currais com câmera, botamos um responsável, um monitor de bem-estar animal, que ele tem na sala dele o monitor. Então, o que a gente começou? Treinou o processo, falou, o processo é esse, tá aqui a auditoria de conformidade que esse cara aqui vai fazer. O que tiver fora da conformidade, vocês vão receber um aviso primeiro, né? Depois do aviso, se vocês permanecerem, vocês vão ser demitidos. Então, a gente começou na alta gestão mesmo. E demitimos duas pessoas no processo. Depois da demissão das duas pessoas, nunca mais tivemos problema nenhum em relação a bem-estar e trato do ser humano com o negócio. E isso impactou muito na nossa produtividade, inclusive. Porque são manejos muito mais calmos, não é mais aquele curral com aquela gritaria. Oh, Ferrar o gado solto, né? Aquele negócio, Então, não. assim, mudou completamente. Foi uma virada de chave no nosso negócio também. Em 2018, eu tive um evento com a Temple Grandin lá em São Paulo. E ela falou isso, assim, foi falar justamente de certificação e tudo, é fantástico, assim, né? E o tanto que isso abre portas, assim. Exatamente, Eu cara. não sei do horário, mas acho que a gente já passou muito, né? Mas muito mais assim, mas não tem como parar, assim. Cara, mas então eu vou fazer o seguinte, vou te perguntar, e aí, quais são os próximos passos? O que você está pensando em fazer e o que você sugere aí para essa moçada, esse pessoal que está nos ouvindo, os colegas, as colegas? Fala um pouco dessa área, porque a gente vê muita gente focada em pequenos animais Sim, e uma das coisas que a gente tem trabalhado muito aqui é expandir para justamente para. São muitos colegas formando, a sem gente tem dúvida. que expandir, são muitas atividades. E foi legal você mostrar que o tanto de coisa, né? Você não é engenheiro, né, cara? E essa Como é essa história aí, né? essa pergunta é legal, cara, que comentei com o Bruno aqui, a gente tava no BTG, no banco de investimento lá em São Paulo, e a gente tava discutindo DRE, balanço e tal, e aí o cara, depois no final da reunião, cara, que engenharia que você fez? Olhou pra mim e falou, cara, foi a engenharia da medicina veterinária. O quê? Você é veterinário? Você não acreditava que um veterinário estava discutindo balanço de empresa e EBITDA com ele, DRE com ele ali do mercado financeiro. Então, assim, é a possibilidade que nós temos São mesmo de as fato. 70 São áreas que a gente tem várias aqui, áreas que a né? gente tem, cara. E aí, assim, o que eu sempre busquei e continuo buscando? Sempre me aperfeiçoar, conhecimento, o que transformou a minha vida foi conhecimento, sem dúvida nenhuma, e é por isso que eu tenho uma sede muito grande por Pra conhecimento. ficar preparado para quando a oportunidade aparecer, né, cara? E isso que você falou, bicho, o Maciel, que foi um dos meus mentores de carreira, foi presidente da Ford, presidente da Suzano, Papel Celulose, ele falou isso, falou, Vitoriano, sorte existe, e eu vou te contar o que que é. Sorte é quando você está preparado e aparece uma oportunidade. Porque pode ter o contrário. Você pode estar preparado e não aparecer oportunidade, mas também pode aparecer oportunidade e Você você não não está está preparado. preparado. Então, sempre se prepare. O comum é que você tem que estar preparado. Então, isso sempre fez muito sentido para mim. Eu sempre busquei bastante, busco o conhecimento. E o conhecimento hoje, cara, ele é assim, ele é muito vasto, cara. Ele tá em universidade, ele tá num podcast, ele tá numa conversa com o vaqueiro que você vai lá, que tem uma experiência gigantesca, que você tem uma escuta ativa, você consegue aprender com ele ali, captar. Então, o aprendizado ele tá em todos os momentos do seu negócio. O trabalho ensina a trabalhar.
O desafio, ele te move, ele vai te empurrando. Então, assim, o que eu penso para minha carreira, para os próximos anos, cara, eu quero... comecei esse trabalho agora de conselho, tô lá no conselho da Cogran, fui convidado para um conselho de uma empresa de máquinas agrícolas, tive um convite, cara, super inusitado, como veterinário de uma empresa, não vou abrir o nome da empresa, uma empresa de biscoito, para ser CEO e ganhar equity da empresa para tocar o negócio de biscoito. Eu sou médico veterinário, cara. Putz. Então, isso não tem nada a ver com o negócio, mas porque a gestão, ela abriu o leque dentro do nosso universo da medicina veterinária. E qual que é o meu foco? Meu foco é fazer diferença com gestão no agronegócio brasileiro, deixar um legado realmente, desenvolver o nosso país, botar o nosso país aonde ele merece estar, porque nós temos condições de dominar o mercado de agronegócio mundial e a gente precisa muito ainda de gestão e aprendizado da base para poder fazer com que esse negócio alcance todo o patamar que ele tem de potencial. Então isso é um pouquinho do que eu estou buscando e deixo como dica aí para a turma, se puder deixar uma dica, cara, estude, tenha pensamento de longo prazo, nada, é difícil pra caramba, no meio do caminho você vai pensar em desistir várias vezes, é igual uma corrida mesmo, por isso que eu gosto de fazer o paralelo, quando tá difícil demais, aquilo ali vai passar, você pode ter certeza que vai passar. Você tem que ter persistência e continuar, porque depois a recompensa ela é muito melhor. Não tem nada que é fácil. Se for fácil, desconfia. Se fácil não tá bom, né, bicho? Não tá bom. Pô, pessoal, acabou, né? Assim, queria mais, mas bacana demais, cara. É impressionante, bicho, assim, tanto que eu sei inspirador, cara, assim, eu penso, eu falo com meus alunos, aí o pessoal que tá aqui acompanhando, né, é bacana demais. E vocês viram, né, pessoal? Bom, Vitoriano, muito obrigado, cara. Eu sei que você tá nessa correria, que bom que você tá aqui com a gente, cara. Prazer enorme estar aqui. De orgulho, bicho, de verdade, assim. Pessoal, então vamos encerrar hoje nossa edição do VZcast, esperando na próxima. Pessoal, começa a seguir a gente, vai lá no Spotify, segue a gente no YouTube, onde tiver, vamos conseguir, sugerem novos assuntos, sugerem pessoas bacanas assim como o Vitoriano, que vai ser muito legal. Pessoal, até semana que vem. Obrigadão. Valeu. Bom demais, Bruno.